Olá, caro acadêmico, seja muito bem-vindo à nossa aula 5, quinta aula, no qual nós vamos abordar os conteúdos aí da unidade 3 do livro da sua disciplina de empreendedorismo. Sou o professor Eider Jefferson, como eu acredito que vocês já conheçam, né? Então nós vamos falar nesta aula sobre o plano de negócios, técnicas e ferramentas para empreender, tá certo? Então assim, primeiro, falando sobre o planejamento, já que vamos falar sobre plano de negócio, o plano de negócio nada mais é do que um documento formal para os empreendedores, para você criar, desenvolver um novo negócio. E a base do plano de negócios, como diz, é um plano, um documento, né? É o planejamento, né? Por isso que o PODC, a primeira função básica de toda a administração, de qualquer processo de gestão, é planejar. Então você planeja para depois fazer, né? Então ser empreendedor é um grande desafio. Para se empreender, a pessoa precisa ter um sonho, a ideia, e ter um plano. É aquela questão que a gente viu. Você tem a ideia, pensa, tem o sonho, e aí senta, escreve, anota e planeja. Ou seja, monta o seu plano que poderá levar esse sonho à realidade. Bom, empreendedorismo consiste muito mais em preparação do negócio e conhecimento. Não só ter ideias mirabolantes. Então você tem que se preparar, tem que adquirir conhecimentos, né? E não ter o simples fato de ter uma ideia brilhante do negócio. É preciso agregar valor, planejar e desenvolver habilidades necessárias, pessoal. Então, acumular experiências, acumular informações e, antes de executar qualquer coisa, planejar, né? Montar o seu plano. Por que os aviões conseguem voar, né? Porque tem plano de voo. Por que eu consigo ter sucesso numa viagem? Porque eu planejo a minha viagem, senão eu vou pro inesperado, né? Então tudo, primeiro, tem que ter um planejamento. Bom, planejamento estratégico, né? O próprio nome já diz, aí já é um pouco mais voltado para um longo tempo, né? O planejamento estratégico ele visa já uma longa jornada. Então o planejamento estratégico dentro do empreendedorismo também é importante. Não é você enxergar só daqui uma semana, daqui um mês, né? Mas a longo prazo. Planejar significa criar um esquema para fazer o que é desejável, né, o que você deseja. Detectar pontos fortes, pontos fracos, potencial do negócio, analisar e conhecer o ambiente externo e interno. Quando a gente fala em ambiente interno, tanto meu como pessoa, seu, como das organizações do negócio, são justamente os pontos fracos e pontos fortes, que são chamados de fatores internos ou controláveis. O que é ponto forte e ponto fraco, você consegue dominar. Os seus pontos fracos você pode eliminar ou transformá-los, e os seus pontos fortes você consegue, muitas vezes, potencializar. Já os fatores externos são, muitas vezes, a grande maioria, incontroláveis, porque você não consegue. Muitas vezes é a ação do tempo, são organizações, concorrentes, os próprios clientes, né? Às vezes você tenta controlar, mas não consegue. Então é muito inesperado, né? Então é isso, né? Então nós temos no planejamento estratégico essas premissas, tá? Então o processo de elaboração de um plano estratégico, um planejamento estratégico, ele segue esses passos aqui, ó. Então a análise da missão, da situação atual, aonde nós estamos. O que é a missão de um negócio, né? De um empreendimento? A missão é o propósito, por que eu existo, né? Onde eu estou atualmente, né? Tá? Então onde estamos? Qual é o nosso propósito de existir? Por que nós estamos aqui? Segundo, análise externa, ameaças e oportunidades no mercado. Você observar o mercado externo, observar seus concorrentes, quais são os seus clientes, possíveis clientes, ou as pessoas que você vai atingir com o seu negócio, com a sua ideia. Análise interna, quais são os meus pontos fortes e fracos enquanto empreendedor, enquanto empresa, enquanto negócio. E definição da estratégia, ou seja, da visão de futuro. Para onde queremos ir, né? Aqui você define os seus objetivos, ou o objetivo maior, e as metas, que são os passos, né? O passo a passo para você chegar na execução da sua ideia, fazer com que o seu empreendimento aconteça. E aí, para que isso aconteça de maneira mais, não digo mais fácil, mas mais regulamentada, existe uma ferramenta que justamente é usada para planificar, para planejar ou para realizar um planejamento estratégico, que é o chamado análise SWOT, ou FOFA, né? Aportuguesado aí, colocado para o nosso português, para o Brasil. Análise SWOT ou FOFA, né? A sigla em português significa forças, oportunidades, fraquezas e ameaças. Eu inverti aqui, tá?
F de forças, O de oportunidades, o outro F de fraquezas e o A de ameaças, né? E o SWOT justamente são as siglas dessas palavras em inglês. E aqui nós temos uma imagem que representa, né, uma análise SWOT, como ela é feita. Então eu tenho aqui, à esquerda da sua tela, nós temos os pontos positivos da análise SWOT, né? Ou seja, as forças e as oportunidades. As forças quanto ao ambiente interno, que é o que você consegue controlar do teu negócio, e as oportunidades que estão no ambiente externo. Já ao lado direito da sua tela, nós temos os pontos negativos, né, que atrapalham, tá? Ou seja, as fraquezas que são fatores internos e as ameaças que estão no mercado, como concorrentes, por exemplo, novos entrantes, enfim. É só você ir colocando, né, o que você acha que são esses fatores, né, nos seus quadrantes, e depois você tem uma análise geral de todo o seu negócio, de todo o seu empreendimento. Então é uma ferramenta muito interessante que vale a pena ser explorada. E é isso aí. Então planejamento estratégico, né, o planejamento para empreender não é tão difícil quanto parece. Basta você utilizar as ferramentas certas. Planejamento estratégico, SWOT, fofa, né? Use então essa ferramenta que você vai se dar bem, beleza? Então pessoal, espero que vocês tenham gostado aí da nossa quinta aula. Um grande abraço e até a próxima.